Fala galera, dando continuidade à série que nós iniciamos com o vídeo passado sobre moradores de rua e violência, hoje nós vamos abordar um pouco mais este assunto, que é um assunto esquecido, é um assunto relegado a um último plano. Para começar, eu quero contar para vocês, vou deixar inclusive o link no primeiro comentário fixo e também na descrição do vídeo, sobre o assassinato de Priscila Ferreira, de 35 anos, na sua casa, dentro de casa, pelo ex-namorado Rony Vicente, de 42 anos. O que esta morte de uma pessoa dentro de casa, de uma mulher dentro de casa, tem a ver com a morte de mulheres em situação de rua? Me acompanha nesse vídeo que você vai entender o contexto, você vai entender por que eu estou fazendo a ligação entre essas duas coisas. Eu sou o Marcos Vinícius, criador desse canal, comentarista aqui de diversos assuntos, entre eles a espiritualidade sem amarras, também alguns fatos do cotidiano, como foi o vídeo passado, onde eu comentei o caso daquele homem, daquele segurança de um restaurante que chutou o rosto de um morador de rua. E hoje nós vamos dar continuidade a essa série falando sobre a violência contra essa população praticamente invisível no contexto da nossa sociedade. Antes de dar continuidade então a esse vídeo, eu quero fazer você aquele pedido todo especial, um pedido mesmo. Se inscreve aí no canal, vai aí embaixo, se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações, porque quando sair vídeo, você vai ser informado e você vai poder acompanhar os nossos vídeos, as nossas lives, você vai poder acompanhar tudo que está acontecendo aqui no canal. Trouxe para você esse assassinato ocorrido em Belfor Roxo na semana passada, onde a Priscila Ferreira, de 35 anos, foi morta pelo ex-namorado Rony Vicente, que não aceitava o fim do namoro. É aquele caso que eu já falei aqui, né, em outras ocasiões, em outros vídeos, sobre homens que acham que são proprietários das suas mulheres. Para começar, eu quero trazer esse caso junto pelo seguinte: durante a quarentena agora, na pandemia, aqui no Brasil houve um aumento de 22,2% nos casos de feminicídio, nos casos de mulheres que foram assassinadas. E isso ilustra bem a nossa conversa falando sobre moradoras de rua e sobre violência, que é o seguinte: apesar de ser minoria na população de rua, as mulheres foram vítimas de 51% dos casos de violência contra moradores de rua no Brasil. Elas representam apenas entre 15 a 20% do total dos moradores de rua, mas elas representam 51% das notificações. Então, é importante que a gente preste atenção nisso, por isso que eu quero fazer esse link com o aumento de feminicídio, inclusive dentro de casa. Porque pensa comigo, o feminicídio aumentou com as mulheres que têm uma casa, que têm um lar, que têm uma moradia. Imagina entre as populações de rua que não têm um acompanhamento estatístico tempo presente, tempo real. Nesse período, 2015 a 2017, nós tivemos mais ou menos 17.800 casos de violência contra os moradores de rua. Desses, 51% acometeram mulheres. E uma coisa interessante que a gente precisa pensar sobre a questão do feminicídio e a violência que acontece dentro de casa é que muitas das mulheres que estão na rua, elas fogem da violência doméstica, pensando, tentando, lutando para que na rua elas não venham a passar por isso. Porém, não é o que acaba acontecendo. O que acaba acontecendo é que elas sofrem novas violências na rua. Sabe qual a idade, sabe qual a faixa etária que mais sofreu violência entre as mulheres em situação de rua? A faixa etária que vai dos 15 aos 34 anos. Aqui tem duas faixas etárias. Porém,
A que realmente tem o índice maior, você pode ver aí no quadro, é entre 15 e 24 anos. Ou seja, são meninas e mulheres jovens sendo acossadas na rua, sendo violentadas. As violências na rua, elas são violências como o estupro, surras, a obrigação de cometer crimes, violências psicológicas. Então, essa questão da idade é importante. Nós precisamos pensar em termos de sociedade, o que nós estamos fazendo com os nossos jovens e, neste caso da violência contra as mulheres, o que nós estamos fazendo com as nossas mulheres jovens. Outro dado importante que nós não podemos deixar passar é a questão da raça, a questão da cor. Mais de 54% dos moradores de rua se declaram pretos ou pardos. Então, nós não podemos esquecer também esse dado, além da questão de que muitas vezes elas estão vindo de uma situação precária, existe também a questão racial, o racismo estrutural que está dentro da nossa sociedade e que muitas vezes relega essas mulheres realmente a estarem numa situação pior ainda do que aquela que elas vivem. Isso tudo nos faz pensar e demonstra para a gente o seguinte: como que a desigualdade social e racial no Brasil ela empurra pessoas para a condição de rua. Porque não há políticas públicas, não há um amparo, como eu falei para vocês e vou repetir, não há nem pesquisa estatística real sobre quantas são as pessoas que estão morando na rua. Eu li um relato de uma mulher trans, a Verônica, e ela conta o seguinte, que um homem tentou abusar dela enquanto ela estava tomando banho num dos poucos abrigos de São Paulo que tem espaço para mulheres trans. O homem queria abusar dela de qualquer maneira e o monitor ele ficou do lado de fora do banheiro enquanto ela tomava banho, fingiu que não ouviu os gritos e a possível agressão daquele homem contra essa mulher trans. E ela só não foi abusada porque ela lutou, ela brigou e conseguiu se defender. Então, muitas vezes há um silêncio cúmplice da sociedade e também dos órgãos públicos que deveriam fazer alguma coisa para proteger essas pessoas. Um dado a mais que mulheres apontam nas questões dos abrigos é o seguinte: o atendimento as demandas masculinas recebem prioridade sobre as demandas femininas. Se for uma mulher trans, então, as demandas dela ficam lá para trás. O que esses dados trazem para nós? Eu quero concluir com você que a estrutura preconceituosa, a estrutura machista da nossa sociedade, a estrutura da nossa sociedade que coloca o morador de rua no rabo da fila e dentro do espectro dos moradores de rua coloca as mulheres no rabo da fila do rabo da fila. Essa estrutura liga de alguma forma a morte de mulheres em situação de rua com a morte de Priscila lá em Belford Roxo. Estrutura é o mesmo fator estruturante subjetivo, é um pensamento, é uma forma de ver. Eu quero fechar trazendo mais um caso que aconteceu em dezembro de 2020, lá na cidade serrana de Petrópolis, aqui no meu Rio de Janeiro. Um bêbado, morador de rua, mexeu com duas jovens, mas segundo a testemunha principal, que foi o motorista de ônibus que socorreu essas duas jovens, ele não encostou nelas, ele não tocou nelas, ele não fez nada físico contra elas. Ele mexeu, ele falou bobagem. Uma delas encontrou o pai dela na rua enquanto ela estava voltando para casa, desceu desse ônibus onde ela foi abrigada, onde ela foi protegida, chamou o pai e esse pai foi com ela até onde esse morador de rua poderia estar, ficou lá vigiando e quando ele estava vulnerável, dormindo, esse homem espancou o morador de rua até a morte. Essa é a estrutura que nós vivemos. O morador de rua, ele não tem direito. E uma coisa interessante, quando você lê os comentários sobre este crime de Petrópolis, o teor em geral é o seguinte: esse tipo de gente não faz falta na sociedade. É isso que é o pensamento da sociedade em relação ao morador de rua. É esse que é o pensamento, principalmente das pessoas em relação às mulheres que estão em situação de rua, que são minoria, não chega a 20%. E eu quero terminar com uma fala do padre Júlio Lancelotti.
Os moradores de rua também sonham. Só para te dar um dado para a gente encerrar esse vídeo: 44% das mulheres em situação de rua sonham em ter um lar novamente e assim terem condições de sair. Nós precisamos parar com o nosso preconceito, nós precisamos parar com o nosso racismo. Nós, eu e você, especialmente eu quero apelar para você que está me ouvindo, olhe um pouquinho para os moradores de rua, olhe para essa população tão relegada a último plano. E o próximo vídeo que eu quero te convidar para você estar aguardando, por isso aciona aí o sininho das notificações, se inscreve e aciona. Que eu vou falar sobre aspectos da saúde mental e emocional das pessoas em situação de rua. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. A pandemia não acabou. Se você precisar sair, use a sua máscara. Use a sua máscara. Lave as suas mãos e proteja a si e aos seus. E um forte salve para os nossos profissionais da saúde que estão aí no esgotamento já, precisando de todo o amparo possível. Forte abraço, até o próximo vídeo.